A gente está vendo aí essas guerras acontecendo e cada dia parece que a coisa se agrava mais. Pessoas preocupadas, pessoas às vezes desesperadas, não é? E muitas pessoas, irmãos, estão assim investidas de uma preocupação, na minha opinião, uma preocupação exagerada com respeito a isso. Talvez fruto de uma teologia equivocada, talvez fruto da esperança que Cristo dá, talvez fruto de uma má leitura das Escrituras Sagradas, que estão vendo nessa guerra o prenúncio do fim do mundo. Toma cuidado com isso, tá bom? Israel já se envolveu em guerras muitas vezes ao longo da sua história. Jerusalém já foi destruída várias vezes ao longo da sua história. Em 1973, Israel implementou uma guerra contra a Palestina, a guerra do Yom Kippur. Foi uma guerra terrível, muitas mortes, e nem por isso, isso foi o prenúncio da volta de Jesus. O Senhor é soberano e a volta de Cristo acontecerá no dia que só o Senhor sabe. E Ele virá como um ladrão de noite, de forma inesperada, de forma visível, de forma maravilhosa, e no dia que o Senhor voltar, aí sim, realmente, a história do jeito que a gente conhece vai se encerrar, e novos céus e nova terra vão ser restaurados para a glória de Deus, amém? Mas, irmãos, o fato é que, diante de tantas coisas acontecendo, muitas pessoas dão ouvidos a muitas mensagens da internet, pastores, futurólogos, políticos, jornalistas, vêm e falam uma série de coisas. Deixa eu te dar uma dica como pastor dessa igreja, não estou proibindo ninguém de ver rede social, não estou proibindo ninguém de ver jornal, fica à vontade, você é adulto bastante. Agora, por favor, queridos, ouve tudo, mas retém o que é bom, tá bom? Retém o que é bom. Não vai acreditando em tudo que você vê nas redes sociais. Tem gente que vai bebendo essa coisa toda, e isso vira uma miscelânea na cabeça da pessoa que entra em parafuso. Então, assista as coisas, tenha o crivo da palavra de Deus, assista, retenha o que é bom, pergunte àquelas pessoas que você entende que são mais capacitadas para conhecer um pouco a história, e acima de tudo, irmãos, vá para as Escrituras Sagradas. Porque através dela, como diz o apóstolo Paulo, a gente tem esperança. O meu desejo, irmãos, é que essa guerra, como todas as guerras, cessem. O meu desejo é que as pessoas que envolvidas nessa guerra, seja do lado de Israel, seja do lado do Hamas, do Hezbollah, seja do lado do Islã, do país que for, o meu desejo é que essas pessoas reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? O meu desejo, irmãos, é que elas caiam na lucidez de não lutar umas contra as outras, independente de cor, de credo, de país, de descendência. Independente, querido, de tantas coisas, que as pessoas tomem consciência de que o Evangelho veio para tornar-nos iguais uns aos outros, e principalmente respeitar uns aos outros. E isso, irmãos, quem faz é só Jesus. Então, da mesma forma que a gente tem que orar pela paz em Israel, como diz o Salmo, a gente tem que orar pela paz no mundo islâmico também. Entende? Do mesmo modo que Deus abomina o pecado de um lado ou do outro, ninguém, irmãos, está imune a esse tipo de consideração da parte de Deus. Como eu disse domingo passado, Deus não tem filhos prediletos. Todo aquele que é alcançado pela graça em Jesus se torna filho de Deus, seja ele árabe, judeu, brasileiro, argentino, australiano, francês, polinésio, africano, enfim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, como diz Paulo aos Romanos, será salvo. E nós não podemos, irmãos, tomar partido, claro, atrocidades, maldades, vinganças, isso tudo vem na esteira, junto com esse conflito que tem durado desde a Bíblia lá atrás, né? Essa semana eu estava conversando com um irmão na fé, e eu falei com ele assim, tudo faz parte de um plano, não é? De um plano cujo Deus é o soberano, mas se você for olhar no nível do homem, tudo começou com Abrão. Tudo com Abrão. E tudo começou porque Abrão não soube esperar o tempo da promessa de Deus. Sabia disso? Que coisa, hein, pastor? Para você ver, irmãos, como uma atitude minha e sua equivocada pode dar uma consequência ruim lá na frente.
Isso é válido para hoje também. Pastor, por que existe em última instância esse conflito tão terrível entre árabes e judeus? Porque está escrito na Bíblia que sempre existiria. Por quê? Porque Abraão não soube esperar o tempo da promessa para ter o seu Isaque. Só por isso. Ele ficou com tanta pressa de ter uma descendência que ele pegou Agar. Quem se lembra da história? Pegou Agar. E a Bíblia diz que quando Agar concebeu, ele teve um filho. Como é que é o nome dele? Aí, você está bom de escola dominical, hein, meu filho? Deu origem a Ismael. E o texto diz que Ismael é o pai dos árabes. Dos árabes. Todos os árabes vêm de Ismael. Só que depois, irmãos, no tempo da promessa, no tempo predeterminado, quando Deus disse que iria visitar Sara, Sara concebeu e deu à luz a quem? Isaque é pai de quem? Dos judeus. E sabe o que o texto diz? Que desde o início, quando os meninos estavam dentro de casa, o troço era azedo. Desde o início, o troço era azedo. Por quê? Porque Ismael, sendo mais velho, desdenhava de Isaque. Mas Isaque era o filho da promessa. Olha que angu. E o negócio ficou tão ruim, mas tão ruim, que chegou uma hora que Abraão falou o seguinte: olha, não estou aguentando mais. Se uma mulher complica, duas é... E aí ele pega Agar, fala assim, ó, pega esse menino e vou despedir vocês, porque Sara não está aguentando mais conviver com isso. Aí, ouvindo Sara, pode ler lá no texto de Gênesis, a partir do capítulo de número 12, ele pega com o coração partido, por quê? Porque ele amava Ismael, era filho dele. E ele despede esse menino para o deserto, para esse menino ser morto. E despede Agar também. E Abraão sofre com isso, mas Sara não aguentava mais o inferno que tinha virado a família. Com os dois brigando dentro de casa e Agar competindo com ela como esposa. A Bíblia diz que Agar, o texto é lindo, a Bíblia diz que Agar pega o seu filho na distância de um tiro de pedra e de repente põe o seu filho lá para que ele morra, sem água, sem nada, e ela chora. Só que de repente Deus manda ela levantar os olhos. Quando ela levanta os olhos, ela vê água. E Deus diz, olha, vai lá, dá de beber o seu menino, porque dele eu vou fazer uma grande nação. Ele vai ser forte. Ele vai ser como um touro indomável. Ele vai viver da sua espada. Ele será fronteiro dos seus irmãos. E haverá sempre guerra entre eles. É uma coisa interessante, irmãos, sabe por quê? Porque está na Bíblia. E desde essa época, irmãos, pelo que o mundo entende por mundo, os árabes lutam contra os judeus. E veio um agravante pior ainda. No ano 632, veio o Islã. E o Islã foi o chicote, irmãos, para causar essa mais profunda divisão ainda. Porque além de ser uma divisão de raça, seria uma das piores divisões que existem. Qual é? Religião. E aí quando o Islã veio, irmãos, dividiu mais ainda o povo judeu, que adorava o Deus verdadeiro, e o Islã, que adorava Alá e o seu profeta Maomé. Diante das guerras do Islã, e aí é o tal negócio, nem todo árabe é muçulmano. E nem todo muçulmano é árabe. Você tem que separar esse negócio, viu, querido? Porque a gente olha um árabe e a gente fala assim, muçulmano. Não. Árabe é um povo. Muçulmano é uma religião. Mas a maioria dos árabes abraçaram o quê? A fé islâmica. Por quê? Porque, na realidade, Maomé era um deles. E aí, de repente, irmãos, a hostilidade se tornou mais acurada ainda. E quase toda aquela região, pegando o norte da África, entrando toda daquela região bíblica e todo o Oriente Médio se tornaram da religião islâmica. E toda aquela massa de povos árabes se tornaram muçulmanos. E o único país
que em 1947 foi permitido a volta deles e a criação de um novo Estado em Jerusalém pela ONU, foi o Estado de Israel. Se você olhar no mapa, você fica perplexo. Por quê? Porque daquela vastidão de terra, toda tomada pelo Islã, tem um pontinho lá que ainda permanece sem ser islamizado. É o povo de Israel. E a hostilidade, irmãos, ocorreu ao longo de toda a história. Por exemplo, você quer ver um exemplo? A última vez que o pastor Luciano foi em Jerusalém, eu fiquei muito feliz, porque quando nós entramos em território palestino, por exemplo, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, não faz parte da nação de Israel. Sabia, Cris? Faz parte da Palestina. O Estado da Palestina tem algumas cidades em Israel que são palestinos. Por exemplo, nós entramos no ônibus saindo de Jerusalém, fomos para Caná da Galileia, que é uma cidade de Israel. Mas a próxima cidade, Nazaré, é palestino. Quando a gente chegou na porta da cidade de Nazaré, o ônibus parou, soldados entraram no nosso ônibus com as metralhadoras, e nós tivemos que dar passaporte de todo mundo dentro do ônibus. Por quê? Porque nós estávamos entrando em território palestino. Veja, querido, a complicação que é o negócio. Você está numa cidade que pertence a Israel, a próxima cidade é Palestina. Imagine, você sai daqui de Maringá, quando você chega em Mandaguaçu, é outro país. E o país, irmãos, da Palestina, e assim é Belém. Quando nós chegamos em Belém, nós visitamos o campo de pastores, aquele lugar que a tradição entende que os anjos apareceram para anunciar o nascimento do Salvador, naquele dia maravilhoso, quando Jesus veio a esse mundo. E o interessante é que no meu coração, eu falei com a Carla, Carla, eu queria tanto que o guia nosso fosse o mesmo guia da outra vez, porque aconteceu um fato tão bonito aqui da última vez que nós viemos, e ela, escondido de mim, na surdina, ela tinha ligado para o Nicolas e tinha tratado com ele, dele ser o nosso guia em Belém. E na hora que nós chegamos em Belém, descemos do ônibus, quem estava esperando a gente? O Nicolas. Quando eu vi o Nicolas, irmãos, quase que eu chorei. Eu abracei o Nicolas, por quê? Porque o Nicolas é um palestino, é um árabe. Ele mora em Belém e ele é um cristão. Entende? E da última vez que eu estive lá, eu preguei em Lucas, naquele texto que não havia lugar na hospedaria para Jesus. Lembra desse texto? E o texto diz que quando se completaram os dias da família em Belém, não tinha lugar para eles na casa. E o menino foi depositado onde dormiam os animais, na manjedoura. E eu disse que é porque não tinha lugar para eles na hospedaria. E eu usei uma aplicação dizendo, olha, assim é muitas vezes a nossa vida, cheia de conflitos, de lutas, de guerras, cheias de inimizade. Por quê? Porque não tem lugar para Jesus. Porque se tiver lugar para Jesus, se Jesus reinar e habitar no seu coração, o conflito acaba, a guerra acaba. Sabe por quê? Porque a maior inimizade Jesus veio trazer, que é do homem para com Deus. Depois que o homem se torna amigo de Deus, fica fácil dele se tornar amigo do outro, amém? Mas enquanto, irmãos, esse relacionamento vertical estiver rompido, dificilmente eu vou olhar para o outro com os olhos que Cristo olhou. Irmãos, eu estava lá junto com a minha caravana, pregando em cima, assim, o campo dos pastores lá embaixo. E aí, de repente, porque na minha caravana tinha gente de vários lugares, de várias igrejas, nós agregamos outros irmãos à caravana que eu fiz em Belo Horizonte, então tinha gente ali que eu nem conhecia. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um apelo. Não sei se todo mundo é crente, não sei se todo mundo já aceitou a Cristo como Senhor, e fiz o apelo. Irmãos, na hora que eu terminei do apelo, quem é que levantou a mão e foi lá na frente chorando? O Nicolas, o guia. E ele me abraçou assim. Depois nós fizemos uma roda, foi tão bonito, eu fico até arrepiado. O presbiteriano fica arrepiado também, viu? Não é só pentecostal que fica arrepiado, não.
O presbiteriano também fica perto de frio, né? Bom, isso é outra história. De repente, irmãos, nós fizemos uma roda e oramos pelo Nicolas. E ele abraçou a gente, a Carla ficou assim, maravilhada. E desde então, desde aquela época lá, 3 anos, 4 anos atrás, né, meu bem? O Nicolas é meu amigo de redes sociais, ele manda notícia para mim fresquinha de lá. Ele é meu amigo de Facebook e de Instagram, o Nicolas. E eu tive o prazer, irmãos, nessa nossa última caravana, de revê-lo e abraçá-lo. Ele recebeu Jesus, é um palestino, é um árabe, está lá no meio daquele conflito, mas o príncipe da paz entrou no seu coração. Pastor, por que o senhor está contando isso? Porque a solução, irmãos, para as guerras é Jesus. E de ambos os lados. Tem gente, irmãos, que fica endeusando a nação de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você e para você que está nas redes sociais. A nação de Israel precisa de Jesus desesperadamente, como o Hamas precisa. Sabia disso? Por quê, pastor? Porque foi a nação de Israel que rejeitou o Messias. Eles rejeitaram o seu Messias, irmãos. Só você ler o Evangelho. A Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe o que significa isso, irmãos? A nação de Israel, ela pode vir a ser salva pela mesma maneira que todos os povos vêm, através do Messias. Ah, pastor, mas a nação de Israel tem um lugar peculiar na história. Mas é claro que tem. A nação de Israel foi a nação usada por Deus para trazer para nós a revelação da palavra de Deus. Paulo fala isso aos Romanos. A nação de Israel foi usada por Deus para trazer a palavra encarnada, porque Jesus era um judeu, irmão, você não pode esquecer disso. Todos os apóstolos de Cristo eram, e a igreja cristã começou a priori em Jerusalém, em Israel. Lá em Atos capítulo 8, por causa da perseguição, é que essa igreja começou a sair para fora dos muros de Jerusalém. Mas esse sempre foi o projeto de Deus desde o início. Sempre foi a vontade de Deus que Israel tivesse não um Deus tribal, mas um Deus que governasse as nações, e através do seu Messias, todos aqueles que depositassem nele a sua fé seriam salvos. Portanto, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de teologizar excessivamente a guerra, dizendo que ela é um prenúncio da volta de Jesus, porque não é. Ela é mais um dos sinais, entende? Jesus diz que haverão guerras e rumores de guerras. A guerra de Israel, ela tem uma conotação um pouco mais assim, exacerbada aos olhos do mundo, primeiro, por causa da covardia. Você concorda? Imagine um estadozinho diminuto, que eu disse aqui domingo passado, que ele tem o tamanho de um Sergipe. Você pode imaginar um negócio desse, irmãos? Um país que tem o tamanho do Sergipe, que é um dos menores estados do nosso país. E de repente, irmãos, tem uma vastidão ao redor deles de inimigos. Toma uma conotação primeiro pela covardia. São muitos contra poucos. E isso, irmãos, mexe muito com a gente. Quando existe covardia e quando existe da parte do agressor qualquer gesto violento e que fere de forma tão dramática como a gente tem visto nas imagens que estão passando na televisão. Segundo, pastor, por que a guerra de Israel mexe tanto conosco? Claro, porque o cristianismo, ele proveio de uma raiz, o quê? Judaica. Você concorda com isso? Philip Yancey é um grande escritor americano, ganhador de prêmio, escreveu vários livros publicados em português. Eu particularmente gosto muito dos livros dele, porque ele escreve de forma belíssima, mas ele escreveu um livro que eu sou fascinado por ele, e o título dele é fascinante. Sabe qual que é o título?
Velho Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Olha que bonito. E a gente se esquece, irmãos, que no início da igreja primitiva, qual era a Bíblia dos apóstolos? O Velho Testamento. O que Paulo se utilizou para escrever suas cartas com essa profundidade teológica? O Velho Testamento. O que Pedro utilizou no sermão do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e Pedro teve que pregar, o que acontece ali? O Velho Testamento. Como Paulo descreveu a salvação dos gentios em Romanos capítulo 10, ele utilizou o quê? Não, eu acho, não, eu penso, não, eu entendo, não, irmãos. Ele utilizou o quê? O Velho Testamento, porque está escrito. Então, irmãos, por que essa guerra mexe com a gente? Porque o povo que nos deu a revelação de Deus nas Escrituras é o povo de Israel. Isso mexe com a gente, não mexe? O Deus Pai de Israel é o Deus Pai de Jesus Cristo. O problema deles é um só. Eles só têm o Deus Pai, eles não têm o Deus Filho. E Jesus deixou muito claro isso nas Escrituras, irmãos, para quem quiser ler. Quando Filipe perguntou para Jesus, olha Jesus, faz o seguinte, mostra-nos o Pai, e aí o negócio vai ficar resolvido. Jesus olhou para Filipe e falou, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês ainda não conseguiram ver? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E ninguém vem ao Pai, senão pelo Filho. Irmãos, por que a nação de Israel mexe tanto com o nosso brio? Terceiro, porque lá, irmãos, está a contestação histórica de todos os fatos que tem no Velho Testamento. Irmãos, é avassaladoramente real os escritos bíblicos do Velho Testamento. E olha que o pastor Luciano já foi lá 2 vezes, e se eu for lá 200 vezes, o meu coração vai ficar assim palpitando. Sabe por quê? Porque o negócio aconteceu mesmo. Não é invenção, não. O negócio é tão real, mas tão real, irmãos, que os detalhes das Escrituras nos chocam de tanta realidade. Por exemplo, outro dia eu contei esse caso aqui, que para mim foi um abrir de olhos. Nós estávamos no deserto da Judéia. O deserto da Judéia é um deserto que tem logo depois da cidade de Jerusalém. O deserto da Judéia, você passa por ele para chegar na cidade de Jerusalém, quando você vem de Jericó. E a gente tinha saído de Jericó, a cidade das tâmaras, né? Quem gosta daquelas tâmaras secas? É o maior produtor mundial de tâmara, que é coisa linda, Jericó. Nós estávamos no ônibus e a menina, o nosso guia falou assim, olha à esquerda, e aí está o deserto da Judéia, nós vamos parar o ônibus ali, para a gente passar aquele portãozinho e vocês andarem um pouco no deserto da Judéia. Eu falei, opa, vai ser bonito esse negócio. Aí de repente, irmãos, nós estamos andando lá naquele terreno pedregoso, na hora que eu olho para o chão, eu vejo umas pedras, cujo formato é igualzinho a um pão. Igualzinho um pão. A primeira vez que eu fui, isso não foi nessa, foi a primeira. Eu olhei para aquelas pedras e falei, gente, mas essas pedras estão achatadinhas, arredondadas. Eu brinquei com o guia, falei, isso aqui está parecendo um pão. Ele olhou para mim e falou assim, é por isso que lá na tentação de Jesus, o diabo diz, manda que essas pedras se transformem em pães. É impressionante, irmãos, até isso é verdade. Só que se a gente não estiver lá, você não percebe essa beleza, essa realidade da Palestina, onde está incrustado ali a nação de Israel. Pastor, por que a guerra mexe tanto conosco? Porque foi ali, irmãos, foi dali, foi através desse povo que nos veio a revelação de Deus, e através dele veio o nosso Messias, Senhor e Redentor Jesus Cristo, amém? Isso mexe conosco, não mexe, irmãos? Tem que mexer, mas agora, por favor, ele não deveria mexer se você colocar a nação de Israel como uma nação diferenciada de todas as outras da terra, isso não. Por uma razão muito simples. Historicamente, ela foi muito usada por Deus para nos ofertar grandes coisas, mas na hora que chegou o ápice do negócio, eles rejeitaram. É aquela velha história, foi tão bem até aqui, né? Só falta mais uma coisa.
Por exemplo, você chega hoje em Jerusalém, você vai ver que a destruição do templo, o último que aconteceu, né, e a reconstrução de Herodes foi no ano 70 pelos romanos. Sabe quantas vezes o templo de Jerusalém foi destruído? 6 vezes. E quem reconstruiu um pouco o templo foi Herodes. Só que esse templo foi completamente destruído com a invasão de Roma no ano 70 depois de Cristo. E depois dessa destruição do templo, o que resta hoje lá? Do templo original? Só a parte externa do templo, o muro externo do templo, e mesmo assim só um pedacinho. Sabe como é que ele chama? Muro das Lamentações. O templo original, irmãos, foi destruído lá no ano 70 depois de Cristo. Olha quanto tempo. E para finalizar tudo, aonde era o Santo dos Santos, no alto do monte onde ficava o templo do Senhor, na colina bonita que se avista Jerusalém, tem a mesquita de ouro. Uma das mesquitas mais famosas e ricas do mundo, cujo teto, cujo domo é toda de ouro. E hoje, no lugar do templo que foi construído para adorar a Deus, tem o símbolo máximo do Islã, no Monte Sião. Aí você lê os Salmos, aí você lê sobre Monte Sião, você lê dos peregrinos indo para o Monte Sião. Pois é, se você hoje chegar no Monte Sião, você não pode entrar. Não pode entrar. Por quê? Porque dentro de Jerusalém, no lugar que era o templo do Senhor, está localizada uma das mais ricas e famosas mesquitas do mundo. E você não pode entrar lá sem autorização. Pastor, o que significa isso? Significa que o verdadeiro templo não é mais construído por mãos humanas. O verdadeiro templo é você. Sou eu. Onde o Espírito Santo habita. Porque Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens. Amém? Está vendo, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente ouve vozes dissonantes e distoantes de todos os lados. E a gente vai engolindo esse negócio e vai sendo tomado por um pânico e muitas vezes por um ódio. Eu já ouvi pessoas dizerem, cristãs, eu odeio Hamas. Cuidado, hein, querido? Cuidado, porque não é isso que Jesus veio trazer na terra, não. Cuidado, que não é isso que o cristianismo representa e ensina, não. E a gente ouvindo essas vozes multifacetadas na internet, você começa a nutrir um negócio de vingança, entende? Eu quero me vingar, eu quero ir lá para Israel para vingar. Cuidado, sabe por quê? Porque Paulo deixa muito claro que a vingança pertence a quem? Aliás, irmãos, eu não sei nem porque que eu estou falando isso tudo. Deve ser porque Deus quer que eu fale, né? E para de repente nós presbiterianos com uma teologia reformada e uma escatologia, na minha opinião, muito próxima da Bíblia, nós entendemos que a guerra nos causa dor mesmo. Vendo aquelas crianças presas, aquelas meninas usadas como escravas sexuais do Islã, porque no Islã, né, existe essa distrofia nos relacionamentos humanos. Mas uma coisa, irmãos, é eu desgostar dessa realidade. Outra coisa é eu ter no meu coração um sentimento de vingança e querer a morte deles. Não, irmãos. Nós temos conosco o príncipe da paz, amém? Nós temos conosco o Senhor Jesus. Israel precisa de Jesus. Israel precisa reconhecer que Deus tem visitado aquela nação com guerras, também porque eles rejeitaram o Messias. Lembra lá da morte de Jesus? Lembra lá quando Pilatos ficou de frente daquele homem todo desfigurado, ensanguentado e machucado e perguntou para ele, o que é a verdade? E Jesus, aquela figura tão vilipendiada, né? Como aquilo poderia ser um rei? Como diz o Filipenses num dos outros livros dele, o rei humilde. Como é que aquele homem poderia ser rei? Cadê o seu manto? Um homem que estava todo machucado pela violência dos soldados e pela truculência
dos açoites, Pilatos diz: o que é a verdade? Jesus olha para ele e diz: aqueles que me seguem, eles seguem a verdade. Aquele que ouve a minha palavra, ouve a verdade. A Bíblia diz que na mesma hora Pilatos queria soltar Jesus. Ele não viu nele pecado nenhum, sabia disso? De todas as formas, ele usou um subterfúgio para soltar Jesus. Pastor, me conta uma: o flagelo. Por que ele mandou flagelar Jesus? Porque ele queria mandar flagelar e soltar. Porque o flagelo já era uma condenação muito ruim, muito cruel, com aquelas tiras de couro e fincos na ponta, até o braço do algoz cansar. Quando apresentaram Jesus diante de todos, o povo começou a gritar: se soltas a Cristo, tu és inimigo de César. Ai, irmãos, Pilatos é político. Pilatos é o governante da Judéia. Pilatos é um mandatário de César. E se ele fosse contra César, ia acontecer uma coisa tranquila. O que César fazia? Tirava ele de lá e mandava ele lá para o fim do mundo. Então ele não podia ir contra César. E o povo, irmão, sabia muito bem disso. Se soltas a este, é amigo de César. E aí ele não teve jeito. Ele faz uma terceira tentativa. Além de oferecer o preso Barrabás, a última tentativa, ele faz uma pergunta para o povo: então, o que eu vou fazer com o rei dos judeus? E aí foi a hora derradeira. Diz que o povo, instigado pelos judeus e pelo sinédrio, aqueles cochichos que muitas vezes nós damos à boca do inferno, eles começaram a gritar: crucifica, crucifica. E aí Pilatos disse um negócio interessante: eu não vejo nesse homem pecado algum. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. E você quer saber? Tem caído até hoje. Tem caído até hoje. Irmãos, vai continuar caindo. Pastor, isso significa que Deus esqueceu da humanidade? Não. Isso significa o contrário, que Deus está no controle das coisas. E que a palavra dele, irmão, se cumpre, mas nos mínimos detalhes. Bom, o que mais eu vou dizer a respeito da guerra? Os árabes muçulmanos querem exterminar os judeus. Sabia disso? Sabe o que eles querem? Matar os judeus. Mais do que tomar conta daquele pedacinho de terra, que é um negocinho desse tamanho em pé da imensidão, o alvo deles é exterminar os judeus. Agora, deixa eu te perguntar: foi o primeiro governo que quis exterminar os judeus? Não, irmãos, não foi não. Infelizmente, os judeus, ao longo de toda a história, foi um povo perseguido, e que está aí, ó, na nossa época, teve um algoz que matou mais de 6 milhões de judeus. O Islã, irmãos, é uma versão moderna de Hitler. O Islã é apenas mais um passo naquilo que a história se mostrou tantas vezes verdadeiras, de povos ao redor querendo destruir os judeus. E por isso que a guerra de Israel nos choca tanto. Sabe por quê? Eu não quero ver nenhum povo destruído na face da terra. Você quer? Mas eu também não quero ver destruídos os ciganos. Eu também não quero ver destruídos os índios. Também não quero ver destruídos os pigmeus da Austrália. Eu também não quero ver destruídas tribos, ainda tão comunidades pequenas na África, dizimados pelo homem e pela ganância. Eu não quero ver destruído nada disso, irmãos, entende? Assim como eu peso a atrocidade contra Israel, eu tenho que pesar a atrocidade contra os povos que estão ali pertinho, e a gente não fala. Por quê? Portanto, irmãos, essa palavra do pastor Luciano é uma pastoral. Eu acho que é isso, não é? É uma pastoral não de um intelectual que compreende profundamente as implicações da guerra dos judeus e dos árabes palestinos. Não. Mas é alguém que busca, na realidade das Escrituras, acalmar o seu coração.
e ver os fatos como eles são. E de repente exercer um julgamento bíblico apenas. Até onde a Bíblia vai, dizia Calvino, fale. Aonde a Bíblia não for, se cale. O problema é que tem gente falando o que a Bíblia não fala. E distorcendo a mensagem da Bíblia para trazer o Israel do Velho Testamento no Novo. Meninos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Conhece esse ditado? Minha avó dizia isso para mim. Portanto, querido, vamos tomar cuidado quando o sujeito pinça um texto lá do Velho Testamento, por exemplo, orai pela paz de Jerusalém. Está escrito no Salmo de romagem. E é verdade, eu tenho que orar pela paz em Jerusalém, mas eu tenho que orar pela paz dentro de casa. Na minha família. Porque às vezes eu estou orando pela paz em Jerusalém, mas eu não converso com meu filho. Eu estou brigado com a minha mulher. Eu estou brigado com o meu irmão. Eu não visito mais o meu irmão porque eu não converso mais com ele. Aí o sujeito arranca o negócio lá do Velho Testamento, num contexto todo do judaísmo do Velho Testamento, e diz assim, não, nós temos que orar pela paz em Jerusalém. Amém, irmão, nós temos que orar mesmo, entende? Mas nós temos que orar pela paz em Mandaguaçu. É isso que às vezes eu acho que o pastor Luciano precisava falar. Porque às vezes a gente foca numa coisa e se esquece que o cristianismo abarca todas as coisas. E a gente não pode guardar essas coisas no coração, porque a gente vai ficar fazendo acepção de pessoas e não cumpre o nosso chamado, que é pregar Jesus a todos os homens. Amém? Pastor, por que o senhor fala isso de forma tão enfática? Porque eu creio nisso, irmãos. Eu creio que o evangelho não tem acepção de pessoas, entende? Você quer ver um exemplo? Jesus foi em Jericó. A cidade mais antiga do mundo não é Jerusalém, é Jericó. Jesus passou em Jericó, e quando ele passou em Jericó, vindo do seu ministério terreno para Jerusalém, aconteceu 2 fatos em Jericó. Quem é aluno da escola dominical sabe que fato que é. O que aconteceu em Jericó? Vamos lá. Está precisando ir para a escola dominical, meu santo. O que aconteceu em Jericó quando Jesus vinha em direção a Jerusalém para a sua última semana, martírio, paixão e morte? 2 fatos importantíssimos que aconteceu em Jericó. Primeiro, a Bíblia diz que quando Jesus ia chegando em Jericó, estava sentado o quê? Um cego, mendigo, à beira do caminho. E quando ele chegou em Jericó, viu uma multidão com Jesus, e eles gritavam, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que ele é cego, ele está sentado lá na beira do caminho, na entrada da cidade de Jericó, e o povo, cala a boca, meu filho, cala a boca, você é um miserável, sem vergonha, você é um cego, estigmatizado, ninguém quer saber de você não, cala a boca. E a Bíblia diz que quanto mais eles mandavam o cego calar a boca, mais ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí chegou uma hora, irmãos, que o ouvido de Jesus é aquela coisa parabólica, captou o negócio. Aí a Bíblia diz no texto, lá em Marcos 10, que Jesus parou. Aí de repente Jesus pega aquelas pessoas e diz assim, traz o cego para mim. Eu brinco que eu acho que Jesus mandou os que eu estava mandando calar a boca. Traz ele para mim. A Bíblia diz que quando chegaram lá no cego, falou assim, olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. Rapaz, na hora que ele pegou na mão do cego, o cego se levantou, lançou a capa, e disse, tem um negócio bonito que eu já preguei aqui, se você não estava aqui, perdeu. Aí lançou a capa e foi ter com Jesus. Aí quando o cego chega lá perto de Jesus, naquela alegria, porque afinal de contas ele foi ouvido, Jesus olha para ele e fala assim, que queres que eu te faça? Puxa, que pergunta mais drúxula. Jesus sabe tudo, ele sabe tudo, irmãos. Mas ele faz essa pergunta para o cego, depois eu explico para você por que ele fez essa pergunta. Já preguei aqui também, se você não estava aqui, perdeu. De repente, irmãos, Jesus fala assim, faça conforme a tua fé. E no mesmo momento, os olhos do cego se abriram, porque ele respondeu, mestre, que eu torne a ver. Aí na mesma hora os olhos dele se abriram, e aí num poema lindo, a pessoa diz assim, os olhos do cego estavam fechados, e quando os seus olhos se abrem, a primeira imagem que ele tem na vida é de Jesus. E a Bíblia diz que ele então seguiu Jesus estrada fora, entrou em Jerusalém, ou seja, Jesus é aquele que se preocupa com o humilde,
com o cego, com o marginalizado, com o oprimido, não é? Não, porque Israel é oprimido. Não, Jesus se preocupa com o oprimido, com a viúva, não se preocupa? Com o órfão. Tem um mandamento no Velho Testamento dizendo para a gente não desprezar o órfão, a viúva, para a gente ouvir o clamor do pobre, para a gente acudir o necessitado. Pastor, isso é bíblico? Bíblico. João fala sobre isso. Como é que você despede o seu irmão sabendo que ele está precisando comer? E você fala assim, a paz de Cristo. Tem que alimentar. Então, irmãos, é verdade, irmãos, é verdade. A igreja tem que fazer obra social, a igreja tem que se preocupar com o irmão que está passando necessidade, você tem que encostar na pessoa, ver se ela está bem, se tem comida na casa dela, se ela está pagando suas contas, e você tem que ser uma bênção na vida dessas pessoas, amém? O evangelho alcança o oprimido. Agora, preste atenção. Tinha uma outra pessoa lá em Jericó. Quem é? Quem? A Bíblia diz que quando Jesus entra na cidade, tem um sujeito que é rico, cobrador de imposto, judeu, corrupto, porque pegava por baixo dos panos, pequeno aquela miséria, baixinho. E quando ele viu que vinha uma multidão ali, tinha acontecido um negócio interessante na entrada de Jericó, ele queria ver Jesus. E de repente, querido, ele corre à mercê da multidão, olha para um sicômoro. Pastor, o que é um sicômoro? É um ficus, essas árvores de ficus que a gente tem aí. Sobe no sicômoro e para ficar lá escondidinho, mas ele queria ver Jesus, porque ele era de baixa estatura e ele tinha vergonha da multidão, porque cobrador de imposto, judeu contra judeu. Judeu tinha ódio de 3 pessoas: cobrador de imposto, mulher e gentio. Eram pessoas que o judeu discriminava: cobrador de impostos, gentio e as mulheres. As mulheres eram tidas assim como pessoas de segunda classe. E de repente, irmãos, ele é judeu e cobrador de imposto. Aí Jesus entra em Jericó, o que acontece? Primeiro lugar que Jesus olha para onde? Quando Jesus olha para Zaqueu, todo mundo olhou para ele. Você já foi num lugar assim que você não queria ser notado e de repente acontece um troço, todo mundo olha para você? Você já experimentou esse desconforto? Você fala assim, ai... E se tivesse um lugar para esconder, você escondia? Não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus olhou para cima, ele disse, desce depressa. Eu acho que ele não desceu, não, ele caiu. Eu acho que o susto foi tão grande que ele deve ter coisado lá, despencou lá embaixo. Porque hoje me convém ficar na sua casa. Espera aí, Jesus, aí é demais. Aí é demais. Esse sujeito é um miserável, bicho. Esse sujeito está oprimindo o povo. Esse sujeito está pegando imposto do povo pobre e fazendo o povo ficar mais pobre. Esse sujeito é uma desgraça para o nosso povo, porque está contra o nosso povo e a favor dos romanos. Aí Jesus disse assim, desce, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Ah, rapaz, aquilo ali. O pessoal ficou desagradado. O pessoal torceu o nariz. O pessoal olhou para Jesus meio esquisito. O pessoal já não queria mais andar com Jesus. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu e olha, irmãos, para você entrar numa casa e comer com uma pessoa naquela época era diferente da agora. Quando Jesus se assenta para comer, o cara dá um socão na mesa, levanta e fala assim, olha, hoje eu resolvo dar aos pobres tudo que eu tenho, metade de tudo que eu tenho, e se eu defraudei alguém, está vendo que ele confessou? E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O sujeito foi além, e metade do que ele tinha, ele deu para os pobres. Jesus, então, pega Zaqueu no braço e diz assim, na frente de todo mundo, hoje houve salvação nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Por que que o cego e Zaqueu estão na mesma história? Por que que o evangelista teve o cuidado de colocar o cego oprimido, pobre e mendigo, ao lado do opressor, rico e espoliador? Para mostrar que Jesus veio para... Repete comigo, Jesus veio
Repete, meu filho, Jesus veio para todos. Entendeu a mensagem? Espero que tenha entendido. Então, querido, muito cuidado com o que você está ouvindo por aí sobre o Hamas, o Hezbollah, o Irã. Entendeu? Porque se Jesus estivesse aqui hoje, sabe o que ele fazia? Ele entrava lá em Israel e pregava. E entrava lá no Hamas e pregava. Ele entrava lá em Jerusalém e pregava. E entrava lá no Irã e pregava. Sabe por quê? Porque todos necessitam de um Salvador, independente do seu país de origem, seja pobre ou seja rico, seja oprimido ou opressor, o Evangelho é suficiente para... Oh, que mensagem, hein? E é isso, irmãos, que a Igreja de Cristo tem que proclamar, amém? Então, põe um filtro aí, tá, meu filho? Cuidado para você não ficar tomado de paixões exacerbadas, mas que não condiz com a realidade do Evangelho. Vamos voltar para a simplicidade daqui, amém? E vamos ter sempre esperança naquele que é Senhor e Salvador da nossa vida. E que um dia Ele vai, e quando Ele voltar eu quero estar de pé. Você também? Então é isso que importa. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Oh, irmãos, que coisa boa é o Evangelho, meu Deus do céu. Que coisa linda é o Evangelho, irmãos. É sublime demais, é bonito demais. Está acima de qualquer projeto humano, é o Evangelho. E é o Evangelho, irmãos, que tem que ser pregado àquele povo. Amém? Dá a mão para o seu irmão aí. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o príncipe da paz. E enquanto o homem não é alcançado pelo Senhor, ele vive em guerra. Numa escala maior, mas também numa escala doméstica, quem sabe. Mas que o Senhor Jesus possa penetrar no nosso coração, possa romper e derrubar as nossas barreiras, que Paulo diz que existia entre os homens, que é a inimizade. E através dessa barreira demolida, não por mísseis, mas pelo Senhor Jesus, o Senhor traga paz àquela região. Faça isso, Senhor. Traga paz ao coração que está em guerra. Traga paz àqueles que estão no combate, em conflito, que estão causando tantas mortes, tanta dor, tanta tristeza, tantas lembranças amargas. Senhor, o Senhor é o grande restaurador daquilo que foi quebrado. Faz isso, Senhor, naquela pequena região. Traga paz, que o Senhor se revele àqueles povos, que eles possam compreender que o Senhor é o príncipe da paz, e que o Senhor é o único capaz de dissipar a inimizade e a guerra do coração do homem. E quanto a nós, Senhor, nos ajude a nos fiar nessa verdade, e mais ainda a vivê-la nos nossos relacionamentos cotidianos, no nosso dia a dia, na simplicidade da nossa vida. Ajuda-nos a testemunhar do Senhor nas coisas pequenas, porque assim o Senhor nos colocará sobre as grandes. Mas nos ajude a sermos fiéis a Ti em todo e qualquer momento da nossa vida. E dissipa, Senhor, os temores do Teu povo. Dissipa, Senhor, os conceitos equivocados e nos ajude a ter mais lucidez e tranquilidade no momento tão difícil que o mundo está vivendo. E que o Senhor nos dê, acima de tudo, no coração, fé, esperança e amor. É o que nós te pedimos, te agradecemos. E agora, meus irmãos, vão em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja sobre você e sobre toda a igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam amém.